Obrigado. Bom dia. Feliz sábado para vocês. Só para agradecer aqui pela apresentação. Eu acredito que se algumas coisas foram feitas, foi porque vocês, irmãos de igreja, tiveram coragem de pedir à associação que dividisse o departamental de jovens e de desbravadores e aventureiros. E hoje o pastor Giliard faz um trabalho extraordinário na área de jovens e eu pude focar na área de aventureiros e desbravadores. Esse conjunto de circunstâncias foi muito favorável para o trabalho e hoje a gente tem aí mais de 2.000 aventureiros na NP, o que é 3 vezes mais do que tinha 5 anos atrás, quando eu comecei. Isso graças a esse foco que a gente pode dar. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês. Eu estava ouvindo ela ler a minha história ali, ministerial, e relembrando aqui do meu primeiro distrito, quando eu comecei como pastor, aos 22 anos de idade, na cidade de Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul. E eu atendia uma localidade no interior chamada Boa Vista do Incra. Era uma pequena igreja com talvez ali uns 15 irmãos, todos eles moravam no sítio. O pessoal chegava de trator na igreja, era um negócio muito bacana, assim, o estacionamento da igreja tinha carro, trator e tal. E eu passava ali, uma vez por mês eu chegava lá. Naquela época eu não tinha filhos ainda, e o ancião da igreja lá me contou uma história muito interessante sobre os filhos de pastor. Ele disse que tempos atrás eles tiveram ali um pastor, certa feita foi lá com o presidente. E aí ele preocupado com o filho dele, porque o filho era daqueles inquietos, né? Combinou com o garoto e disse assim: olha, hoje o chefe do papai está pregando aí, você se comporta, que é para a gente dar uma boa impressão, uma boa aparência. E então ele começou a pregar, aliás, o presidente começou a pregar e por algum motivo o sermão não estava muito interessante para as crianças. E aí o menino começou a pular daqui para lá, e era aqueles meninos assim que desaparecem num banco aqui e aparece lá no último banco, e pula de um lado para o outro, e vem rolando, e vem voando, e cai de paraquedas e tal. E o pai ia ficando nervoso, né, fazendo aquele barulho todo, o pai ia ficando nervoso, ele olhava para o menino e fazia assim, shh! E aí o menino tomava aquela repreensão e ficava em silêncio alguns minutos, mas a energia é muito grande, você sabe, tem que ser drenada, né? E aí ele começava a pular de novo, o pai olhava para ele, shh! E aí o menino ia aquietando assim, mas de repente ele não aguentava mais, e aí extravasava de novo, e o pai olhou para ele e disse assim: da próxima vez, nós vamos lá ter uma conversa no banheiro. Aí você já sabe, né, que quando é para ter uma conversa no banheiro, fechou o tempo, porque homem não vai conversar no banheiro. A gente só vai para o número 1 e número 2, ninguém vai para conversar no banheiro. Você já sabe que o tempo ia fechar. Mas foi mais forte que ele, sabe, mais forte que o menino? Foi mais forte do que ele não aguentou. E quando ele viu, ele estava pulando no banco, se atirando e tal. E aí o pai levantou e pegou o menino e saiu, o pastor saiu caminhando pelo meio da igreja, assim com o menino nos ombros. E o menino assim esticado com os braços para trás. E aí o povo acompanhando, né? Porque você sabe que nessa hora o povo gosta de sangue, né? E o povo acompanhando. Quando chegou mais ou menos aqui no meio da igreja, o menino olhou para trás e falou assim: irmãos, orem por mim! As crianças têm uma energia própria e muito interessante. É muito gostoso sempre ver os programas das crianças, e mesmo aqueles que talvez não sejam os pais ficam animados. E como foi bonito, fiquei muito impressionado com as crianças cantando, muito gostoso. Vamos abrir a Bíblia aqui no Evangelho de Lucas. Eu convido você a abrir em Lucas capítulo 18. Aqui tem um texto da Bíblia que provavelmente, se você já vem há muito tempo na Igreja Adventista e se você já viu algumas apresentações de criança, você já viu esse texto aqui. Mas me permita a ousadia de tentar tirar algo novo desse velho texto da Bíblia que vocês conhecem. Aqui em Lucas capítulo 18, o verso 15 diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, e os discípulos vendo-os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis de vir, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Você já ouviu esse sermão ou meditação nas apresentações de bebê? E você aprendeu que tem
basicamente duas interpretações ou aplicações desse texto. Primeira, a aplicação e interpretação de que a gente tem que ser humilde que nem as crianças. Você já ouviu esse sermão, com certeza. Não está errado, é muito boa essa interpretação e aplicação. Ser humilde como as crianças, a gente vai ficando adulto, vai ficando orgulhoso. Para entrar no reino do céu tem que ser humilde como as crianças. Boa aplicação. Segunda, você já ouviu aquela aplicação de que você, para entrar no reino de Deus, tem que ser dependente como as crianças são dependentes dos pais. Também é boa, viu? Também é boa essa aplicação, fica com ela. Temos que depender de Deus. Mas essa não é a minha. Eu vou dar para vocês hoje a minha versão. Eu não vou chamar de interpretação aqui, mas é a minha aplicação desse texto à nossa vida, para entender como temos que ser como as crianças para entrar no reino de Deus. Então, a pergunta é: que tipo de criança você é? Sim, porque a gente vai crescendo, mas no passado fomos crianças e tivemos um tipo específico de criança. E provavelmente isso se manifesta também na sua vida adulta. Quando criança, eu gostava muito de ler Jornal Zero Hora, que é um jornal clássico lá no Rio Grande do Sul. Meu pai assinava. Eu gostava de ler duas coisas. Eu gostava de ler sobre política. Eu fui uma criança politizada. E eu gostava de ler sobre os quadrinhos, as charges, os cartoons. Era a minha delícia. Eu começava pelos cartoons e terminava no ano política. Você pergunta assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? O que tinha a ver um com o outro, eu acho que eram os desenhos que me atraíam. Porque tinha aquelas charges dos políticos, eu também achava aquilo o máximo. Daí eu começava a ler para entender. Mas o fato é que na seção dos cartoons, tinham ali os Peanuts, que é a conhecida turma do Charlie Brown. E é interessante porque os personagens da turma do Charlie Brown representam, na minha opinião, os vários tipos de crianças e, na verdade, os tipos de adultos que existem por aí. O cartoon, que depois virou um desenho, era simplesmente genial, porque tinha tipos que, na verdade, tratavam assuntos de adultos, sobre autoestima, sobre aceitação, responsabilidade, questões filosóficas da vida, mas tratavam na linguagem de criança. O que para mim é absolutamente genial, você pensar que um camarada conseguia desenhar em 3 quadradinhos um tema filosófico abordado com um senso de humor, e isso num formato de desenho que era só um risco preto e branco. O cara, para conseguir abordar qualquer assunto filosófico nesse formato é genial, genial. E Peanuts foi desenhado durante 50 anos pela mesma pessoa, Charles Schulz, o criador do Charlie Brown e dos personagens como o Snoopy. E tem alguns personagens interessantes. O desenho e os cartoons fizeram tanto sucesso que foram aí para 75 países pelo menos. Que tipo de criança você é? Talvez exista aqui na igreja alguém que é como Charlie Brown. Eu sempre tive uma simpatia extraordinária pelo Charlie Brown, porque era uma criança que não conseguia ser bom em muita coisa. Charlie Brown era aquela criança que nunca conseguia chutar uma bola de futebol. Aliás, eu não contei aqui no primeiro culto, vai ser um exclusivo de vocês. Vou contar para vocês como foi a minha carreira no futebol. Eu tenho um filho que joga pra caramba, e vai na escolinha aí com os filhos de alguns de vocês. O guri joga pra caramba e gosta, e quando perde, volta birrento pra casa e tal. A minha carreira no futebol foi completamente diferente. Eu cheguei na escola ali com 6 anos de idade, na primeira série, e aí no intervalo, naquele tempo a gente chamava de recreio, né? Lá no sul, recreio. No intervalo a gente tinha ali uma bolinha feita de pano, assim, ó, de meia, enrolada. E aí tinha um cantão assim no corredor que a galera ia lá e jogava. E só tinha um golzinho. Então era uma coisa absurda, cara. Tinha que fazer o jogo assim, fazer a volta, voltar e fazer o gol. Não fazia muito sentido, mas tudo bem, era assim. E eu era ruim já desde aquela época, era consciente, já com 6 anos de idade. Eu me lembro que o primeiro jogo eu entrei, e aí eu pensei assim, eu vou ficar aqui no fundão, porque aqui não vão nem me enxergar, e aqui a bola não chega, brother. Eu vou passar ileso, sem ninguém rir de mim, sem ninguém fazer piada de mim. Pois não é que o pessoal estava jogando assim perto da boca do gol e de repente a bola, eu vi ela subindo assim, ó. Eu disse, miserável, tá vindo para mim. E aí eu corri pro outro lado assim, ela fez a curva e veio assim na minha direção e vinha vindo, eu corri assim, ela vinha pro meu lado. Eu pensei assim, só tem uma coisa a fazer, vou sair daqui agora. E aí eu fiz assim, ó. E quando eu fiz assim, o pé ergueu aqui e a bola veio e bateu no meu pé aqui, ó. Bateu e foi de volta. E foi gol de placa. Pá, foi gol.
Foi gol, o pessoal fez só assim, ó. E aí olharam para mim assim, gol, gol, gol. E aí correram assim, me colocaram nos braços assim, eu virei o herói, decidi o jogo, dizer, gol, gol, você conseguiu, venceu, venceu. Eu olhei para eles e falei assim, acabou. Como acabou? Nunca mais vou jogar. Como assim nunca mais? Não, minha carreira encerrou, eu tô saindo agora, então isso aí por cima. Até hoje eles acreditam que eu jogava bem. Nunca mais na minha vida eu joguei futebol. Mas foi mais ou menos assim, Charlie Brown não era bom em praticamente nada. Tinha um complexo de baixa estima tremendo, tremendo. E é interessante, o Charlie Schulz, ele era um alemão, descendente de alemães, filho de sapateiro. No desenho, o Charlie Brown também é filho de um sapateiro. E é uma criança com vários complexos, melancolia. Ele tenta empinar pipa, nunca consegue fazer a pipa voar. E é muito interessante o personagem. Bom, existe um segundo personagem. Talvez você seja esse tipo de criança. Lucy, uma das amigas do Charlie Brown, ela é um personagem extremamente cruel. Ela, na verdade, tem uma imensa baixa estima, mas ela se livra da baixa estima projetando isso nos outros. Então, ela faz o seguinte, toda vez que ela encontra com o Charlie Brown, ela diz assim, Charlie, vem cá e chuta a bola. E ela prepara a bola assim, você vai arrebentar, você vai fazer um gol. E aí o Charlie Brown vem correndo, e toda vez que ele chega perto para chutar a bola, ela tira a bola, e ele se esparrama no chão. E aí ela começa a dizer, mas você é besta mesmo, você é idiota, sempre cai. Todas as vezes você cai nessa. E o prazer da vida dela é infernizar o Charlie Brown. O prazer da vida dela, na verdade, é colocar o Charlie Brown mais para baixo, porque ela parece se sentir melhor quanto mais ela humilha o Charlie Brown. Há pessoas que parecem que têm um prazer, e essa é uma necessidade delas mesmas crescerem através da humilhação dos outros, né? São pessoas cruéis, aquele tipo de pessoa que você chega e você sabe que ganhou 1 quilinho ou 2 aí e tal, e tá um pouquinho a mais, e aí você encontra com essa pessoa e ela olha para você e diz assim, tá grávida? Essa é uma das frases mais sem noção que se diz para as mulheres, né? Tá grávida? Interessante, né? São pessoas absolutamente cruéis, elas sentem o prazer em destruir com a imagem dos outros para elas se sentirem melhor. Lucy é esse tipo de arquétipo. Tem um outro camarada que toca piano sem parar, que é o Schroeder, e quando as crianças vão conversar com ele, ele nunca para de tocar, não levanta nem a cabeça, não dá bola para ninguém. O negócio dele é tocar piano, o cara focado. Tem pessoas que vivem numa outra dimensão, são focadas, né, no seu trabalho, naquilo que gostam. E tem outras duas personagens que eu acho geniais, que é a Pet Pimentinha e a Marcy. Eu chamo elas de a bruta e a desligada. E o legal dessas personagens é o seguinte, a Pet Pimentinha representa a pessoa ativa e a Marcy a reativa. Sabe a reativa? Aquela pessoa que não toma iniciativa, que não faz nada. Mas a melhor amiga dela, a Pet Pimentinha, tem iniciativa para tudo. Na verdade, dizem que Pet Pimentinha foi inspirada numa prima do Charlie Schulz. E a Pet Pimentinha é aquele tipo de menina que gosta de brincar com esportes, que é mandona. E a Pet Pimentinha será você, mulher, que manda no marido até o fim da vida. Entendeu? É a pessoa assim, ativa, e aí você tem a reativa, que é a Marcy, que é mais calada, que é mais na dela, e que ela reage com as situações se é empurrada. Tem outros dois personagens muito inteligentes, que são Sally, que é a irmã do Charlie Brown. Sally vive apaixonada pelo Linus, que é o menino do cobertor. Sally representa aquele tipo de menininha que está sempre se apaixonando, né? Sempre amando, construindo, como diria Ellen White, castelos sob as nuvens. E o Linus é o amigo inseguro. Por que ele pode ser o amigo do Charlie Brown? Porque Charlie Brown é depressivo e só consegue ter como melhor amigo um cara que é inseguro. E para abastecer sua segurança, o Linus carrega sempre um cobertor com ele, o cobertor é a chave de segurança dele. Tem muita gente insegura no mundo, sabe? E que usa-se de outros tipos de cobertores e se agarra em outros tipos de cobertores para ter segurança na sua vida. Bem, esse daí é o menino Charlie Schulz, junto com o cão dele, o Spike, e foi baseado nesse cãozinho aí da foto que Charlie Schulz inventou, um dos cãezinhos mais conhecidos dos desenhos e dos cartoons, o Snoopy. Para você ter uma ideia, o Charlie Schulz morreu no ano 2000 e até hoje ele está entre as 3 ou 4 maiores marcas que vende e que dá dinheiro com nomes de pessoas que já morreram. A marca dele só
perde para o Elvis Presley e para o Michael Jackson. Mas ainda vende pra caramba. E eu sempre achei o desenho genial, absolutamente genial. Temos uma tradição lá em casa, meus filhos agora estão ficando um pouco maiores, mas desde criança a gente encontrou no YouTube os antigos desenhos dos anos 80, e Deus abençoe o YouTube, porque a gente acha umas coisas muito legais. E aí tínhamos a tradição de assistir esses desenhos, o que era muito gostoso num programa de família. O legal é que quando você olha para o personagem do Charlie Brown, ele parece realmente ser biográfico, parece ser a vida do Charlie Shoes. Charlie Shoes era também uma criança como Charlie Brown, desencontrada, que era ruim nos esportes, desajeitado e tal. E eles têm muitos pontos em comum. Quando você assiste o desenho, existem vários episódios que o Snoopy, que é o cãozinho, imagina-se lutando na Segunda Guerra Mundial, pilotando a casinha de cachorro como se fosse um avião. O Charlie Shoes lutou na Segunda Guerra Mundial também, e quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial, teve uma experiência extraordinária com Deus. Ele era filho de família luterana, e ao voltar se apegou muito mais com Deus. Há pessoas que dizem que a Segunda Guerra Mundial destruiu a fé de todo mundo. Mas existem bons exemplos de pessoas que não, que voltaram e que tiveram uma conversão ou um reavivamento na sua fé. O engraçado é que a história diz que Charlie Shoes foi fazer um teste de desenhista nos estúdios Disney. E a Disney disse que ele não sabia desenhar e rejeitou. E Charlie Shoes não ganhou emprego na Disney. Curioso que possa parecer, alguns anos depois, Charlie Shoes ganhou uma estrela na calçada da fama, bem pertinho da estrela de Walt Disney. Achou o lugar dele, achou o espaço dele. O que pouca gente conhece sobre a história desse escritor e desenhista extraordinário é que ele foi um homem realmente muito cristão. Veja o que ele diz aqui, ele dizia assim: as pequenas coisas que dizemos e fazemos em nome de Cristo são como pedras atiradas na água. As ondas se espalham em círculos, influenciam pessoas a quem conhecemos mal ou até mesmo nem conhecemos. E foi assim que aconteceu com a obra dele, traduzida para vários países. Esses desenhos chegaram a crianças como eu e como centenas de outras. Ele dizia: eu prego nessas tirinhas e reservo-me aos mesmos direitos de dizer o que quero, assim como um ministro no púlpito. Se você cresceu nos anos 80 como eu, você assistiu isso na TV aberta, você vai lembrar que havia um episódio especial do Charlie Brown. Foi o grande episódio que na verdade foi produzido em 1965, o especial de Natal de Charlie Brown. E esse desenho ele foi feito num contexto onde a TV americana dizia assim: não vamos colocar nada de religioso na TV aberta aí, o pessoal não vai gostar disso, nem todo mundo é religioso. E Charlie Shoes era teimoso, né? Sendo alemão, há um ditado, né, Rodrigo? Teimoso é quem teima com alemão, né? Ele disse: não, eu vou fazer assim, é isso que eu acredito, o desenho tem que ser assim mesmo e tal. E o desenho foi ao ar em 1965, na véspera de Natal. O desenho tinha um enredo mais ou menos o seguinte: Charlie Brown perguntava qual é o significado do Natal. E aí, aquela amiga cruel dele, a Lucy, dizia assim: não, o significado do Natal é dinheiro, compra, venda e tal. E eles debatiam isso e então resolviam formar um teatro, apresentar um teatro de Natal, no qual Charlie Brown seria o diretor da peça. E ao longo da história, Charlie Brown vai tentando dirigir os seus amigos numa peça que conta a história de Natal. E finalmente ele vai até uma loja de árvores de Natal para comprar uma decoração para a peça. E Charlie Brown, chegando na loja, vê uma árvore toda espandongada, sem folha, tudo com os galhos meio quebrado. E ele diz assim: essa aí. E ele parece que é tomado de compaixão, porque ele se vê na árvore. Ele vê a árvore como um aspecto de si mesmo, todo quebrado, todo mutilado. Ele diz assim: essa árvore aqui precisa de amor e de carinho, e eu vou enfeitar ela e vai ficar muito bonita. E ele leva a árvore. Quando ele chega no meio dos amigos dele com a árvore de Natal toda quebrada, os caras olham e dizer: mas você é burro mesmo, hein, Charlie Brown? E aí começam a detonar com ele. E ele fica indignado, ele cai em depressão, e ele faz uma pergunta, isso está já no final do desenho. Ele pergunta assim: alguém realmente pode me explicar o significado do Natal? Então o melhor amigo dele, o Linus, vem e cita os evangelhos. E ali, em 1965, na TV aberta, na véspera de Natal, ele prega o evangelho num desenho que não era um desenho religioso.
Dá o som aí, por favor. Acho que tem que voltar um pouquinho, estava sem som. Alô, pessoal do som? Alô, pessoal do som? Oi. Não me abandonem, por favor, pessoal do som. Obrigado, estou sem som aí. Vamos lá? Querido, só um minutinho de paciência aí. Não tem ninguém por aqui que saiba explicar o significado do Natal? Claro, Charlie Brown, eu posso te explicar o significado do Natal. Luzes, por favor. E lá estavam os pastores fazendo companhia uns aos outros naquele campo, vigiando seus rebanhos à noite. Então, um anjo do Senhor desceu sobre eles. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles tiveram muito medo. E o anjo disse: nada temam, escutem. Trago notícias alegres que repartirei com toda a gente. Pois entre vocês nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, nosso Senhor. E este será o sinal. Vocês encontrarão um bebê com roupas humildes dentro de uma manjedoura. E de repente, ao redor do anjo, surgiu uma multidão de vozes celestiais louvando ao Senhor e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. O desenho terminava justamente com as crianças decorando a árvore de Natal toda espandongada e meio que pedindo perdão para o Charlie Brown por ter tratado ele mal, e eles cantam um hino e o desenho fecha assim. Os diretores de televisão em 1965 disseram assim: isso vai ser um fracasso, Schulz, isso aí vai acabar com a tua carreira, com os teus personagens, isso aí vai fechar portas para você. E ele insistiu e colocaram no ar. Sabe qual foi a reação? Em 1965 as pessoas começaram a mandar cartas, escrever para a televisão e dizer assim: exibam de novo o desenho, mostrem o desenho de novo. E nos próximos 20 anos, talvez até 30 anos, pelo menos 20 anos ficou no ar. Toda véspera de Natal era exibido o especial de Natal de Charlie Brown. E esse desenho levou à confecção de vários outros, temas, de outros personagens, de outros desenhos, que também se viram forçados a apresentar o seu especial de Natal. Que Charles Schulz teve coragem de fazer isso. A sua mulher dizia o seguinte, sua segunda esposa disse o seguinte: Deus era muito importante para ele. Ele era um homem muito reflexivo e espiritual. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que é que nós cristãos estamos entendendo o evangelho como uma coisa triste e uma coisa que nós temos que estar sempre sérios e carrancudos? Porque cristianismo para esse escritor era justamente ao contrário. Nas tirinhas que ele colocava em gotas de humor, ele tentava mostrar um cristianismo em que as pessoas são alegres. E se agora realmente você quer a minha interpretação do texto da Bíblia que lemos, a minha interpretação é que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, tudo bem, pode ter a ver com a humildade, tudo bem, pode ter a ver com a dependência de Deus, mas a minha versão é que temos que ser alegres como as crianças. E a minha preocupação é que, se investimos num tipo de cristianismo chato, as crianças entendem o cristianismo como chato. Por exemplo, está na hora de nós questionarmos sobre o que podemos fazer ou o que deveríamos fazer no sábado à tarde com os nossos filhos. Eu sou pai, meus filhos têm 9 e 13 anos, e essa é uma questão que eu tive que avaliar com a minha família, porque subentender que uma criança tem que ficar parada o sábado inteiro, como uma estátua sem fazer nada, meus amigos, isso é afastar as crianças de Jesus, como os discípulos estavam querendo fazer lá no texto que nós lemos. Criar uma religião em que a criança pega a raiva dos hábitos, da religiosidade ou da mensagem, é fazer exatamente o que os discípulos fizeram, afastar as crianças. Eu tinha 21 anos, estava fazendo estágio de teologia. Estava numa igreja, o pessoal cada sábado me convidava para almoçar, e aí um casal com 2 filhos pequenos me levaram para almoçar, tinha um panelão gostoso de macarrão. Esses irmãos eram aqueles assim, tipo, tinha 1,80 m e 1,85 m cada um, deviam pesar uns 50 quilos,
Era o próprio retrato assim da magreza. E aí servia um pouquinho de comida, um pouquinho só para as crianças. E de repente uma das crianças pegou assim um potinho assim de queijo ralado, um pirezinho de queijo ralado. Tinha uma colherinha daquelas bem pequenininhas, sabe aquelas colheres bem pequenininhas? Devia ser proibido pelo Inmetro. Quem é que teve a ideia perversa de fazer uma colher tão pequenininha? E aí a criança foi pegar assim um pouquinho de queijo ralado, assim, colocou uma colherinha no macarrão, colocou a segunda colherinha. Quando foi na terceira, o pai olhou assim, não. E aí eu fiquei constrangido, porque eu já estava olhando e achando que ia ser pouco o potinho inteiro para mim, né? E aí eu disse, não, eu olhei assim, fiquei quieto, né? Porque, sabe, a gente vai crescendo, ficando adulto, a gente aprende a mentir. E aí eu fiquei ali sorrindo, assim. E aí o pai olhou e disse assim, você sabe que queijo faz mal? Poxa vida, mas sabe, eu fiquei ali fazendo assim uma aparência assim de... Mas no fundo do meu coração, o meu desejo era simplesmente o seguinte, eu queria pegar, me dá aqui esse pacote aqui, ó, vamos virar queijo nesse macarrão. Olha, não crie os seus filhos de uma maneira chata. A religião tem que ser legal. E o que é legal? Ora, legal é uma coisa que é e não tem que explicar. Se tiver que explicar o que é legal, já não é mais legal. Legal, você só sabe que é legal e ponto. É legal. Tipo aventureiro, a melhor forma, a forma mais legal de ser criança. Como é que é? Ora, não sei, entra no clube de aventureiro e vem viver as aventuras. Só é legal e pronto. O céu é exatamente isso, um lugar de alegria e que talvez a melhor referência que tenhamos do céu sejam as próprias crianças. O céu é o tipo de lugar que as lágrimas viram alegria. Você já notou que criança, aqui tinha uma aqui que caiu um pedestal, né? Chorou um pouquinho, foi lá para dentro, deu uma choradinha, voltou e estava feliz da vida, estava cantando. Criança tem essa capacidade, chora e depois já está rindo. E uma das coisas mais legais é quando a gente aprende a rir de nós mesmos. Por exemplo, quando você olha para a história de Charles Schulz, como ele construiu os personagens, Charles Schulz teve 2 casamentos. E quando ele se separou da sua primeira esposa, a primeira esposa dizia que ele era um cara muito perturbado e dizia assim, você tem que ir para a psicóloga e tal. Na verdade, quando você olha para a Lucy é justamente um retrato da Joyce, é como se fosse uma crítica da primeira esposa dele e do casamento que ele teve, o primeiro casamento. Quando você olha para a garotinha ruiva, que é um outro tema muito presente na história do Charlie Brown, ele tem uma garotinha ruiva que ele é fascinado, é apaixonado pela menina, mas não tem coragem de chegar perto dela. Essa garotinha foi criada, na verdade, inspirado em Donna Wade, que era uma moça ruiva, em que o escritor Charles Schulz pediu em casamento, levou um fora daqueles, e diz a história que ele nunca se recuperou direito. E ele criou esse personagem baseado nisso. Você tem a capacidade de criar coisas boas com as coisas ruins que aconteceram na sua vida? Porque se você é capaz de rir de si mesmo, então você voltou a ser o tipo de criança que entra no céu. E por que nós rimos quando, por exemplo, a gente tropeça em alguma coisa e cai? Por que rimos das pessoas que caem? Eu estava num Campuri com um bando de amigos nossos, e aí a gente estava ali em Barretos. Tinha aquela entrada de moto, né? Que o pessoal do AMM foi entrar com os departamentais e tal. E aí estávamos lá atrás. De repente um de nós foi subir, passou a perna assim e derrubou motociclista, aliás, derrubou todo mundo. E nós ficamos ali rindo. Por que nós rimos do cara que caiu? Por que rimos quando a gente cai? Porque quando você dá risada, você está reconhecendo que não é tão bom quanto você quer aparentar para os outros. Quando você dá risada, é um exercício de religiosidade tremendo, em que você está admitindo que você é pecador, que você é falho, e que você não é tudo aquilo que os outros, ou que você está esperando que os outros pensem que você é. E é por isso que o humor, e é por isso que rir de si mesmo é tão importante. E as histórias dele tratavam exatamente sobre isso. Durante 50 anos, esse homem produziu tirinhas diárias. Foram centenas, milhares. Aliás, existe um site onde está a coleção completa. Você pode acessar e pode ler. O site está em inglês, mas tem muita coisa em português também nas livrarias. Esse homem teve uma carreira brilhante produzindo esse material durante 50 anos. Mas no final de sua vida, o câncer encontrou Charles Schulz. E ele começou a enfraquecer com a doença, e quando ele sentiu que não conseguia mais, então ele escreveu a última tirinha. Eu vou mostrar para vocês a última que foi publicada. É essa aqui,
em que o Charlie Brown telefona e ele diz assim, acho que ele vai escrever. Então no próximo quadrinho você tem o Snoopy respondendo em nome deles. O Snoopy está escrevendo na sua maquininha de datilografar, e ele diz assim: caros amigos, eu tive a honra de desenhar Charlie Brown e seus amigos por quase 50 anos. Foi a realização da minha ambição de infância. Infelizmente, eu não tenho mais capacidade de manter o ritmo necessário para uma tirinha diária. A minha família não deseja que Peanuts seja continuado por mais ninguém. Portanto, estou anunciando a minha aposentadoria. Eu sou muito agradecido por todos esses anos, pela lealdade de nossos editores, o apoio maravilhoso, o amor expressado pelos fãs da tirinha. Charlie Brown, Snoopy, Linus, Lucy, como eu poderia esquecê-los? Assinado Charlie Schulz. Ele desenhou isso durante a semana, ele morreu no sábado, e essa última tirinha foi publicada no domingo. Essa é uma outra lição bonita, né? Quando você não é capaz mais de fazer aquilo que te dá prazer na sua vida, você morre. E o maior prazer e alegria desse homem era desenhar. Quando ele viu que não conseguia mais, ele morreu. Não conseguia mais continuar. A vida e o ministério se misturam de uma forma muito interessante. Mas para mim, a maior de todas as lições está nessa última tirinha, porque o mundo inteiro por 50 anos acreditou que Charlie Brown fosse a biografia, digamos assim, de Charlie Schulz. E ele mesmo admitia que o Charlie Brown tinha 60% pelo menos de Charlie Schulz. Mas nessa última tirinha, um pouco antes de morrer, ele se entregou e contou quem realmente ele era. Quem era ele? Ele era o cachorro. É o cachorro que está escrevendo. Ele era Snoopy. Você duvida? Quando você olha para a história toda, o amor é incondicional. O cachorrinho está com Charlie Brown, mesmo quando Charlie Brown é um fracassado. O cachorrinho nunca abandona o seu amigo. Lá em casa temos um cachorrinho também. E o amor é incondicional, não importa como você chega em casa, vem e lambe você. E se você não quer ser lambido, não importa, ele continua lambendo mesmo assim. Porque o amor é incondicional. E esse é o amor que Charlie Brown queria ter. Ele ama Charlie Brown mesmo nos fracassos. Quando Lucy trata mal o Snoopy, em vez de sair chorando como Charlie Brown, o Snoopy dá uma lambida na cara de Lucy e sai dando risada. Porque o Snoopy é tudo aquilo que Charlie Schulz sempre sonhou em ser na vida dele e não conseguia. Snoopy era corajoso, Charlie Schulz era tímido. Snoopy era alegre, ele era melancólico. Snoopy é, na verdade, um pedaço do próprio Charlie Schulz. E quando você olha para o personagem Snoopy, é um cachorro que pilota moto, que dirige o carro para as crianças. É um cachorro que sabe fazer qualquer coisa, o cachorro que entra na cozinha e faz pizza. Então o que é Snoopy? Snoopy é o sonho. E me perdoem, nós adventistas temos um problema sério com a ficção. Mas a ficção é uma bênção, se bem usada. Porque Snoopy, a ficção criada por Charlie Schulz, permitia que ele fosse criança mais uma vez. Permitia que ele sonhasse com os ideais. E o triste de ser adulto é parar de brincar. E o céu é um lugar de brincadeira. Você quer ter certeza que o que eu estou falando faz sentido? Quando Charlie Brown vai levar uma flor para a garotinha ruiva, quem é que vai junto e dá coragem para ele? Snoopy. E ele só consegue fazer as coisas que consegue quando Snoopy está junto. Porque Snoopy é o próprio Charlie Brown, é o próprio Charlie Schulz. De que maneira? Um é o adulto, Charlie Brown é o adulto, e Snoopy é a criança. Dizem que os cães são criança e têm mentalidade de criança até o final da vida, né? Quer saber como é ir para o céu? Olhe para os cachorrinhos e a alegria que eles fazem quando você chega em casa. Olhe para a alegria das crianças. Esse é o meu conceito de céu. É isso que eu acredito sobre o céu. E é melhor ser criança a vida inteira. É melhor ser criança até o final. Sou extremamente sortudo por trabalhar nesse ministério com crianças. A igreja me permitiu, não sei até quando estarei,
Mas é uma tremenda sorte poder trabalhar como criança. Outro dia estava numa reunião e eu falando das minhas ideias para um Aventuri. Nós vamos ter agora um Aventuri daqui uns dias que vai ser sobre dinossauros. E aí vai ter viagem no tempo, e nós vamos ver um monte de coisas legais no Aventuri e tal. E tem personagens, tem os aventuronautas, super-heróis. E alguém falou assim: Erickson, você é uma criança com carteira de motorista e orçamento. Isso que é o céu. E se você ainda não entendeu isso, é porque você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa chata. E o meu apelo hoje para você não é um apelo daqueles para chorar. Que interessante, né? Nós somos tão chatos que a gente acredita que tem que vir na igreja para chorar. Ah, chorou, o pastor, foi espiritual. Foi espiritual. Hoje o culto foi espiritual. Todo mundo chorou. O meu apelo para você é: seja menos chato. E se não consegue, traga umas crianças perto de você e fica olhando, observando. Tente imitá-las. A vida é bem mais legal dessa forma. Feche seus olhos. Nosso bom Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, porque as crianças nos ensinam coisas preciosas para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá dons, podemos usá-los de maneiras diferentes para pregar o Evangelho. Abençoa os pais que têm tentado educar os seus filhos no caminho do Senhor. Abençoa também cada criança, aventureiro. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.